A paz do Senhor, meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais um programa Libras, Sinais de Vidas. E hoje nós vamos dar continuidade, lembra do programa qual nós estávamos falando sobre como é que começou o trabalho na obra da Igreja Cristã Maranata. E hoje nós vamos dar continuidade a este tema que é tão importante, tão relevante, porque é a nossa base. E hoje o tema do nosso programa é a unificação do trabalho. Então, para a gente começar, nós vamos estar apresentando as nossas queridas que estão aqui conosco. Nós estamos aqui com a irmã Vanessa, Pai do Senhor, Vanessa. Pai do Senhor, Priscila. E também nós estamos com a Cidinha, Maria Aparecida, Pai do Senhor. Pai do Senhor, Priscila, Pai do Senhor Jesus, irmãos. Amém, que bênção. E hoje, então, a gente vai dar continuidade à nossa conversa, porque a gente falou um monte, né? Eliette estava conosco aqui naquele dia, hoje, infelizmente, ela não pôde estar, mas a gente continua com esse tema, que é um tema tão importante, né? Porque foi a base de tudo que a gente começou. E a gente conversa, né, com o pastor João, e a gente conversando sobre o programa, ele teve uma dúvida, ele até me falou assim, Pri, traz essa dúvida, porque talvez outros irmãos também tiveram essa mesma dúvida. As meninas começaram a explicar, a contar da experiência que elas foram escolhidas, foram lá no Manaí de Cariacica, né? Cariacica. Foi no Manaí de Cariacica, então, que elas já tinham uma base, ficou meio assim, já tinha uma base ou não tinha. Então, vou pedir, Nessa, você conta pra gente como é que foi, assim, mais com calma, mais detalhadamente, como é que foi? Você já tinha uma base ou chegou assim sem saber de nada? Então, em partes, porque eu já havia feito um curso de Libras básico, se não me engano, era 40 horas. Uma coisa assim, aprendi, né, o alfabeto, aprendi alguns sinais bem básicos, né, cumprimentos e tudo, e eu estava naquela sede de evangelizar surdos. Era para isso que eu tinha feito o curso, só que eu não tinha vocabulário para isso, para evangelizar surdos, para falar do Senhor. E quando veio essa convocação dos irmãos do Rio para essa reunião ali em Cariacica, eles convocaram irmãos que já tinham tido contato com a língua de sinais. Então, não foi uma reunião assim, vamos fazer uma reunião. Não, eles assim, especificaram, né, que seria uma reunião convocando irmãos que já tinham algum contato com a língua de sinais. Então, os irmãos que estavam ali eram vidas que já tinham feito algum curso, que já tinham algum conhecimento. No meu caso, eu só tinha feito esse curso básico e só sabia esses sinais seculares. Então, contexto bíblico, não sinais sabia bíblicos, nada. Eu não sabia nem o sinal de Jesus. Não sabia nem o sinal de Jesus. A Cidinha foi o contrário, né, Cidinha? A Cidinha já sabia os bíblicos, mas não sabia. Isso. A minha experiência, né, eu estava em Curitiba ainda, né, Pri? E lá foi quando o Senhor me mandou realmente eu buscar estudar. E lá eu encontrei na Igreja Assembleia de Deus. Então eu comecei aprendendo primeiramente os sinais bíblicos. E aí o Senhor me deu todo esse conteúdo, todo esse material que até a gente trouxe para cá, né, para Vitória, e ali a gente começou a ensinar. Então o material bíblico eu tinha conhecimento do bíblico, Sim. E ela do básico. Então a gente começou ali, uma ajudando a outra, né? Você vê como é que foi perfeito, né? Porque o senhor viu assim, não, essa aqui já mandei, já soube. Os sinais bíblicos. Vem você já sabe o básico, Eliette também já tinha um pouco de conhecimento, e as outras irmãs também que vieram junto, né? Então o senhor fez e trouxe as irmãs do Rio também, que foi aonde aconteceu, que começou a ter essa unificação do trabalho. Sim, o objetivo dos irmãos, na verdade, quando o Senhor começou a mostrar que era necessário essa unificação, que era necessário expandir, porque já aconteceu oficinas de Libras lá no Rio de Janeiro, né? Mas eram lá locais. E aí o Senhor começou a movimentar aquele grupo, então eles vieram para cá para ver se haviam pessoas aqui preparadas para iniciar uma oficina. Então, todo o objetivo dessa reunião foi nesse sentido. Então, nós interpretamos textos da palavra, louvores. Eu não sei até hoje o que aconteceu, né? Porque, assim, eu não soube fazer nenhum sinal.
mas a graça do Senhor foi Foi. abundante que nós estamos verdade, aqui. É verdade. E é pela graça do Senhor mesmo que nós estamos Exatamente. aqui. E então a gente fala assim, nós estudamos, nós nos formamos, né? Nós fazemos cursos, mas a graça do Senhor é o que excede nas nossas vidas. Se não E for é a o que graça nos do sustenta, Senhor, né? É. E assim, e lembrando até do primeiro episódio que a gente estava falando, né, a primeira parte sobre o trabalho, Cidinha trouxe até a orientação que o senhor deu, né, referente às irmãs, quando elas vieram para unificar o trabalho, elas foram passando, porque elas já tinham uma bagagem, né, já tinham uma experiência e trouxe aquilo, porque elas não vieram só aqui no Espírito Santo, mas também o pastor Alexandre já veio falando, né, Isso. de que foram em outros estados e tudo Foram, mais, foram. e que o senhor orientou, né, teve um dom, só para a gente relembrar Sim. o que foi passado, de que era para a gente seguir esse mesmo caminho, não é, Cidinha? Isso, o senhor dava um dom de que lá no Manaim era trilhado um caminho. E a equipe do Rio começava a caminhar e o Senhor dizia para nós seguirmos aquele caminho. Nós não podíamos alterar, né, Vanessa? sim. Porque era a orientação do Senhor. Né? Então a gente começou realmente a aprender com elas foram passando as orientações do Senhor em relação a isso, né? Porque às vezes as pessoas pensam assim, mas em relação aos sinais? Não, não é só em relação aos sinais, né? Mas é em relação à doutrina, aquilo que o Senhor tinha estabelecido para esse trabalho. Nós não poderíamos nos desviar daquilo que o Senhor tinha preparado, né, para nós neste trabalho. E uma coisa também interessante foi um outro dom que o senhor mostrou, referente à questão de a gente se preparar, né? De procurar o ministério, porque uma fala que eu achei muito interessante que o pastor Alexandre Damasceno trouxe na primeira parte desse episódio, foi de que a participação dos ministérios é importante a gente estar, né, junto. Então, tanto que o senhor mostrou, então, procura o ministério e se preparem. Se preparem. Não foi isso, Dom? Foi isso, o Senhor falou, né? A preocupação era evangelizar surdos. Né? A gente queria ver os surdos nos cultos, a gente queria ver os surdos nas igrejas, tanto que a partir dessa reunião de Cariacica foi se formada uma equipe que começou a atuar nos Manaíns, mas a gente tinha sede de ver os surdos lá, de ver os surdos presencialmente nas igrejas, nos Manaíns, e aí o Senhor falou assim, não, agora é o momento que vocês vão se preparar. Porque eu vou mandar os surdos na hora certa. Então porque a gente estava, a Cidinha tinha um conhecimento, eu tinha outro pouco de conhecimento, a gente precisava se preparar naquilo que o Senhor queria. Porque assim, Priscila, a atuação do intérprete de Libras, ela é muito ampla. Sim. Né? A gente tem intérprete de Libras em todos os setores da sociedade, é o intérprete educacional, é o intérprete jurídico, né? Então, o artístico, e em cada atuação a gente tem um perfil. E a gente precisava conhecer qual era o perfil que o Senhor tinha traçado para o intérprete na obra, né? Que a gente não sabia. Então, isso a gente não ia aprender em cursos lá fora, a gente não ia aprender em faculdade. A dependência, né, do Senhor de saber orientar como é que seria esse trabalho. Até porque elas vieram para cá, para o Manaim, para trazer. Isso. E juntamente foi a unificação do trabalho referente ao satélite, porque foi tudo muito, muito junto, né? Muito muito foi mais ou menos na mesma época, já veio o satélite. Que já veio o satélite e tudo mais, né? E é tão importante, Priscila, por quê? Olha como que o Senhor é zeloso. O Senhor pediu para que nós fôssemos aprender, nós buscarmos o conhecimento. Amém. Mas depois o Senhor deu um dom lá no Manaim, que nós estávamos interpretando, e havia por detrás de nós uma grande luz. Só que depois era colocado atrás de nós uma grande estante, e ali era colocado livros, e o que acontecia? A luz não mais incidia sobre nós. Então, o conhecimento é importante, né, Priscila, né, Vanessa? Porém, ele não pode exceder a graça do Senhor. Exatamente. Porque o que está sobre as nossas vidas é o quê? É a bênção do Senhor. Sem a bênção do Senhor, os livros, tudo aquilo que a gente aprende na faculdade, seja o curso que você fizer, sem a bênção, né, sem a graça, não vai adiantar. Então, o conhecimento é necessário, sim, né? O Senhor deu. Sim. Mas o Senhor disse o quê? Que isso não pode exceder a bênção do Senhor nas nossas vidas. Aquilo que é o espiritual, é o espiritual, né? É a base, né? É a graça, né? Porque ai da gente se não for a graça. Até uma das falas no episódio passado agora, a gente conversando com a Natália e com a Carmelita,
E a Natália trouxe isso, né? A graça, ela jamais, Excede, a técnica não pode jamais exceder a graça, né? Então, porque assim, até no seminário de acessibilidade desse ano, né, um dos dons que o Senhor deu foi de que os intérpretes vinham, se apresentavam com certificados, né? O anjo chegava todos aqueles certificados e rasgava e falava isso aqui. Colocava fogo. Ele queimava os queimava, né? certificados. Queimava os certificados. Então, assim, o estudar, o se preparar, ele é primordial. Uma coisa que a gente conhecimento. Você precisa do conhecimento da língua. A gente não vê hoje também ciência e fé? Não tem o conhecimento da ciência? Tem a parte do teórico, o conhecimento. Tudo certo. Mas isso não pode estar acima da bênção do Senhor, da dependência do Senhor. Exatamente, porque a gente ser dependente do Senhor é primordial. Sim. E assim, contando assim mais para os irmãos, uma experiência que eu vivi logo no começo mesmo, e a gente estava interpretando, eu fui para interpretar o culto, eu fugia muito de interpretar, mas teve um momento na minha vida que eu não tive como fugir. E eu sempre amei muito os louvores. Eu sempre amei muito os louvores. Interpretar louvor para mim sempre foi uma coisa que sempre me atraiu. E aí, um dia no culto, à noite, estava eu e uma outra irmã interpretando, ela estava interpretando o período do louvor e eu ia fazer o período da mensagem. E aí a irmã interpretou um louvor, eu lembro que subiu na minha mente. Eu falei bem assim, eu acho que eu interpreto esse louvor melhor que ela. Na mesma hora eu repreendi, eu falei, sangue de Jesus tem poder. Eu falei, que pensamento é esse? Não posso ter esse pensamento. Fui lá para frente interpretar a mensagem. Eu só interpretei a paz do Senhor, eu simplesmente não fiz mais nada. Eu não consegui interpretar. A surda olhava para mim e fazia assim. E eu tentava sinalizar, eu não conseguia. Eu tentava sinalizar, eu não conseguia, como se algo tivesse travado as minhas mãos. O som da igreja inteira sumiu e eu só ouvi uma voz que falava assim, sem a minha graça, você não faz nada. Glória a Deus. E eu clamei, eu falei, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Não precisa mais da surda. Ela precisa ouvir a tua mensagem. Ela precisa ver a tua mensagem. E ali o Senhor repetiu mais uma vez, sem a minha graça, você não faz nada. E aí eu entendi de que sem a graça, posso ter todo conhecimento. E olha que eu consegui interpretar o louvor, e consegui interpretar um texto, não era um texto muito difícil, eu tinha certeza, se fosse falar de competência técnica, mas sem a graça, eu não consegui fazer nem o primeiro versículo da palavra. É isso mesmo. E como isso é importante. Essa é a nossa experiência também. E é isso que eu gostaria de deixar muito claro aqui para os irmãos, porque em momento algum, quando a gente diz assim, que a graça, né, que a técnica não excede o espiritual, e não é dizendo que a técnica não é importante, pelo contrário, né? Nós todos somos formadas, né? Nós somos profissionais nessa área, mas nós temos a consciência, o que a gente quer passar para os irmãos, né, que estão nos assistindo, é que nós precisamos ter a consciência de que, por mais que a gente estude, por mais que a gente se dedique, e isso é importante, quando a gente está atuando na igreja, a gente está sobre a graça do Senhor, sobre a total dependência do Senhor. E Ele que vai usar aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós sabemos, Ele que vai usar as nossas vidas. Então, nós não vamos estar dependentes daquilo, daqueles certificados, daquela técnica, nós vamos estar dependentes do Senhor. Né? E é deixar o Senhor nos usar. Então, não é desmerecendo, dizendo que isso não é necessário, pelo contrário, é muito necessário. É muito necessário. E é importante também, Priscila, a gente enfatizar o quê? Até para os irmãos. Mesmo que tenha cursos lá fora. Eu já fiz curso de Libras, eu tenho técnico, eu tenho uma faculdade. Amém. Você vai começar na igreja, precisa passar pela oficina. Sim. Isso foi uma orientação do Senhor, porque dentro da oficina, ali é passado todas as orientações do Senhor, irmãos, para este trabalho. Porque aquilo que é o profissional serve para a gente trabalhar lá fora, é muito bom, mas para dentro da obra do Senhor, a oficina, ela precisa ser feita. Porque ali na oficina, os irmãos vão entender o que é o trabalho na obra. Vai ser passado todas as orientações, né, Vanessa? A parte doutrinária, a postura do intérprete. Sim, né? sim, vai unificar, né? Porque querendo ou não, vai unificar o trabalho. Porque querendo ou não, a pessoa já vem com um conhecimento, né? Quantas pessoas já chegaram no nosso meio com conhecimento, trabalham lá fora, são intérpretes, são professores bilíngues, né? Trabalham, tem assim, uma estrutura já pronta de vocabulário, mas veio para a oficina, até para ter essa unificação, né, do trabalho, a gente falar. A gente sinalizar, a pastor Jodeti até numa das EBDs falou bem assim, né?
o nosso povo, eles sinalizam diferente. É. Não sinaliza conforme o povo lá de Sim. fora. Exatamente. Eles fazem, né? Ele não falou sinaliza, né? Ele falou os gestos ali e tudo mais. É diferente, porque diferente. o nosso povo é diferenciado. Mas porque o Senhor tem direcionado tem todas as direcionado, coisas, né? E o Senhor direciona tanto tudo de que a nossa apostila também ela foi direcionada, né? Exatamente. A nossa apostila foi direcionada pelo Senhor. A gente teve um período de busca ali. E nesse episódio específico, eu quero chamar já o nosso quadro Além das Palavras. A gente já vai trazer esse quadro, porque a irmã Simone, ela vai contar detalhadamente como é que foi a formação dessa apostila. A irmã Simone do Rio. E ela mandou para a gente a experiência, né, juntamente com as meninas que elas passaram, como que foi que o Senhor foi orientando, foi mostrando para confeccionar a apostila. Porque de imediato não ia ser essa apostila qual nós utilizamos, né? Tinha-se pensado em outros métodos. Então, neste momento, eu vou convidar a irmã Simone, seja muito bem-vinda aqui nesse quadro e traga um pouquinho mais daquilo que é Além das Palavras. A paz do Senhor a todos. Meu nome é Simone Maivorme, eu pertenço à Igreja Cristã Maranata, da Rua Professor Pinto Ferreira, aqui em Petrópolis, estado do Rio de Janeiro. Eu fui convidada a contar para vocês um pouco sobre a história da apostila, mas não tem como contar essa história sem antes contar uma outra história para vocês. Em torno do ano de 1978, no início da nossa igreja aqui na cidade de Petrópolis, nós tínhamos um surdo chamado Seu Aldo, Senhor Aldo. Seu Aldo, ele foi visitar uma de nossas igrejas. Ainda nem era igreja, ainda era num apartamento aqui no centro da cidade. E ele foi lá visitar juntamente com sua esposa. E quando ele chegou lá, tinha um jovem que prestou assistência a ele, tentando compartilhar com ele a coletânea, tentando compartilhar com ele a Bíblia. Mas devido à dificuldade do Seu Aldo no entendimento do culto, na participação, o Seu Aldo acabou procurando uma outra igreja, ficou um tempo afastado da nossa igreja, sua esposa continuava firme, né, na nossa igreja. Anos depois, no ano de 2001, Seu Aldo foi convidado, uma de nossas intérpretes, nós já estávamos aprendendo a língua de sinais, trabalhando, e essa intérprete era a Carmelice. E juntamente comigo nós convidamos o Seu Aldo para ir numa evangelização na Casa de Portugal, aqui em Petrópolis. Quando nós chegamos lá com o Seu Aldo, havia um pastor no púlpito que foi entregar a palavra. E Seu Aldo ficou muito alegre, porque aquele pastor era o amigo dele, aquele jovem que dava assistência a ele. E quando terminou ali a pregação, ele chamou esse jovem era o pastor Walter Babo. E após esse encontro ali na Casa de Portugal, dessa evangelização, o Seu Aldo foi para a igreja desse amigo dele, o pastor Walter. E lá na igreja, o pastor Walter ele tomou esse trabalho, ele abraçou esse trabalho. E ele trouxe toda a estrutura do trabalho, o local do intérprete, onde o surdo ficava. Vieram vários surdos, porque Seu Aldo era evangelista, e vieram vários surdos para a igreja. E através dessa estruturação, através desse trabalho, começou as oficinas de Libras. E a partir daí, o pastor Walter colocou o pastor Alexandre Damasceno como responsável pelas oficinas de Libras, pelo trabalho com surdos aqui em nossa região. E na oficina, o que aconteceu? Nós dávamos aula, os alunos eles levavam papel, caneta, caderno, e chegava lá, por exemplo, nós fazíamos o sinal de Jesus. Os alunos iam lá e escreviam Jesus em português. E do lado eles colocavam dedo médio da mão direita encosta na palma da mão esquerda. Só que até escrever isso tudo, perdia-se muito tempo. E o ensino ele era muito vagaroso. Em uma de nossas reuniões, o pastor Alexandre ele falou, vamos preparar uma apostila. Isso vai trazer uma dinâmica, um aprendizado muito maior para o nosso povo. Nisso, começamos a buscar do Senhor. Senhor, como que nós vamos fazer essa apostila? Começamos a orar. Em uma de nossas reuniões, o Senhor deu um dom, que a apostila ela teria 3 etapas.
A primeira etapa passaria, a segunda e na terceira etapa viria da eternidade um selo e um carimbo para a apostila. Começamos a confecção da apostila. O que nós fizemos? Nós pegamos e fizemos como os alunos faziam. Escrevemos em português e ao lado colocávamos toda aquela escrita. Preparamos toda a apostila, todos os módulos. Chegamos no anfiteatro em uma reunião e entregamos a apostila. Quando nós entregamos a apostila, o Senhor falou, não. O Senhor disse não, ok, então vamos preparar a apostila. Aí o que nós fizemos? Pegamos vários desenhos de instituições, tanto religiosas como educacionais, colocamos ali os desenhos, a explicação do lado, tudo certinho. Fomos entregar a apostila. Novamente o Senhor disse, não é isso. Depois dessa segunda tentativa, fomos buscando, Senhor, o que o Senhor quer? Nós não entendemos como que deve ser feito isso. E um dia nós estávamos lá no Manaim, lá em Vale do Aço, Minas Gerais, e o pastor Samir, a gente contando para ele sobre a apostila, sobre o que nós fizemos, sobre a dificuldade, sobre tudo. E ele virou e falou assim, olha, eu tenho a solução para vocês. Tira as fotos e eu transformo essas fotos em bonecas. Hoje é simples, hoje qualquer celular aí tem programa que pode fazer isso, mas na época não era fácil. Então começamos a confecção dessa nova apostila. Fomos para Vitória e lá nos encontramos e ficamos praticamente uma semana tirando fotos e mais fotos. Um trabalho muito árduo, mas uma bênção. Por quê? Sentíamos que nós estávamos no centro da vontade do Senhor, era aquilo que o Senhor tinha, era aquilo que o Senhor queria. E nós, ali, o Senhor nos visitando, o Senhor falando conosco, e o trabalho foi feito. Entregamos para o pastor Samir, ele transformou todas aquelas fotos em desenho, recebemos esse desenho, organizamos as apostilas, e ao término, quando entregamos a apostila, na hora o Senhor mostrou que vinha um anjo da eternidade com um selo, selava a apostila e carimbava, falando, está pronta. E essa apostila, ela nos trouxe uma identidade. E até hoje nós colhemos os frutos dessa identidade, que é a nossa identidade, nós como servos de Deus, que foi feita mediante a vontade de Deus. E até hoje nós vemos frutos desse aprendizado em todas as nossas igrejas. E que o Senhor continue abençoando a cada um que se dispõe a aprender essa língua, que não é o aprendizado da língua, mas é transmissão de vida, porque através desse conhecimento muitos alcançam a salvação. Esse é o objetivo desse trabalho, é salvação de almas. A paz do Senhor, amados. Que maravilha, a irmã Simone trouxe ali, né, as experiências. Muito obrigada, Simone, por ter compartilhado conosco essas experiências a qual vocês viveram, né? Ela trouxe ali que vocês passaram por um processo e como é importante a gente ver a dependência do Senhor, que é aquilo que a gente estava falando, né? Sim. Da dependência, porque como é que o Senhor orientou os 3 processos, né? Tipo assim, primeiro fomos fazer a apostila escrita, vamos detalhar. Aí o Senhor falou que não, e no dom o Senhor falou, né, que seriam 3 processos. Não, o segundo, vão pegar os desenhos. Não, vocês vão confeccionar, vocês que vão fazer. Exatamente. Né? Conta um pouquinho mais pra gente, Cidinha. Então, o Senhor mostrou, né, a gente foi pro alojamento do presbitério, ali nós ficamos, confinados ali, dia e noite, nós ficamos, o primeiro passo foi o quê? Foi tirar as fotos. Então, nós tínhamos que tirar, por exemplo, um sinal, né, de amor. Então, eu tinha que tirar assim, 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 até fazer o sinal. Então, todo o movimento de cada sinal. Então, assim, nós ficamos ali vários dias, noites, madrugada dentro, e fazendo, tirando todas as fotos. Aí, depois de todo esse material pronto, aí a gente pensou, né, em levar para uma gráfica. Falou, não, vocês é que vão confeccionar. Como, né? Aí a pergunta. Aí na época o pastor Samir,
Estava aqui, ele falou, não, meu celular tem um aparelho, acho que o computador, e dá pra gente, tem um, como é que fala, um aplicativo, né? E aí, minha filha, ele foi, começou, né, transformar todas as imagens em desenhos e tudo, e ali foi, e depois tínhamos que transcrever como era feito o sinal, né, fazer a transcrição. Então foi um processo, e depois a correção, né, foi repartida entre todos os intérpretes, das meninas do Rio e a gente ia conferindo, verificando tudinho, e depois de tudo pronto, de finalizado, demorou um bom tempo, né, Vanessa? E aí foi a aprovação do Senhor. E aí o Senhor disse que não era para modificar aquilo, né? Vanessa, então tem essa orientação do Senhor. E o material que nós iríamos usar na obra é esse, irmãos, não é outro material, né? Então, às vezes a gente quer pegar um outro e olha, por experiência, você pode pegar um outro material, você chega no final da oficina, o que acontece? Não vai à frente. E é como a Simone falou no vídeo, né? O anjo selou. O anjo selou exatamente, aquela apostila. Né? E essa apostila, ela é a base da unificação do trabalho de Libras. Isso. Ela é a base. Então, ali tem sinais que foi o Senhor que revelou. Isso aí. Né? Então, assim, por isso que tem o selo, né, do anjo. Então, o Senhor, a gente estuda, a gente aprende, o tempo passa e a gente tenta, às vezes, né, acompanhar a mudança do tempo, né, tentar reformular algumas coisas, mas o anjo vem e fala, tem um selo. É claro que... Tem as modificações, existem, né, os aperfeiçoamentos, mas tudo isso também, a gente tem um temor de que é na direção do Senhor, que, não por exemplo, pela nossa vontade. Antigamente tinha videocassete, hoje não tem. Hoje, né, então a internet, tem as redes sociais, então são sinais que nós vamos agregar durante a oficina, mas nós não podemos mexer naquilo que foi orientado pelo Senhor. Né? Então a gente tem esse cuidado. Até porque a língua, como a gente vem falando, né, ela é viva, ela vai modificando de acordo com as necessidades, né? Surgiu uma tecnologia, surgiu alguma coisa, uma palavra, um vocabulário, a língua ela é viva, ela vai trazendo sinais. Mas eu acho que até é interessante que uma vez a gente até conversando, aí eu até contei a experiência das 7 cartas, né? Como é que foi que a gente... como é que o Senhor nos ajudou revelando os sinais das 7 cartas. Aí me questionaram, falaram assim, mas só o Senhor revelou? Eu falei, não, é um grupo. Nós somos um grupo de estudo, estudamos a palavra, o surdo estava junto. Estava presente. E ele estava presente, estudando a palavra também. E ali naquele momento de comunhão, o Senhor foi orientando, revelando. E foi passado, eu lembro que depois de ter feito os sinais, de ter criado, foi passado na comissão presbiteral. E ali o Senhor foi confirmando cada sinal das cartas com dons. Então, todos estes sinais, irmãos, das 7 cartas, foram confirmados pelo Senhor através de dons e dentro da comissão presbiteral. Foi a comissão do presbitério. Então, nós não podemos esquecer essas, né? A direção do Senhor, aquilo que o Senhor nos deu. Nós não podemos modificar e nem pegar lá de fora e colocar aqui dentro. Exatamente, né? Tem que ter esses cuidados. O Senhor, quando Ele mostra, ela é eterno, né? É isso. É por isso a importância de se passar pela oficina. Sim. É por essa questão. E assim, a gente tem experiência das oficinas de Libras na obra, que a nossa base, como eu falei, é a apostila, né? E aí a gente pega, quando a gente termina a oficina, a gente tem irmãos que passam na faculdade, no curso de Letras Libras, que só fizeram a oficina. Nós já até mencionamos alguma coisa, né, sobre as experiências com as oficinas de Libras, porque é algo maravilhoso que foi o Senhor que nos deu. E é interessante, Vanessa, você falar isso porque tem os irmãos, igual nós estamos ali com a oficina em Guarapari, né, os irmãos também em Portugal. Eles fazem a nossa oficina e eles falam assim, a gente faz curso lá fora e ninguém ensina o que vocês ensinam. Não se ensina. Então, a gente vê que a oficina do Senhor ela é completa, né? Tanto no básico, quanto depois na oficina de tradução e interpretação. Irmãos, vocês podem procurar qualquer curso aí fora.
Nós não vamos encontrar um curso, né, Vanessa, como de tradução. Por quê? traz. Porque isso não veio de nós, né? Veio da eternidade, vem do Exatamente, Senhor. o Senhor vem direcionando. E uma curiosidade que acho interessante, a gente falou da oficina no episódio passado, junto com Carmelita e com a Natália, as meninas estavam aqui. E a primeira oficina foi em Guarapari, né? Foi. E hoje nós estamos com a nossa primeira oficina de tradução também lá em Guarapari, né? Primeira oficina de tradução. E foi interessante, Priscila, porque nós começamos essa oficina com 6 irmãos. E um dia, o pastor participando, o senhor deu uma visão de que era instalado ali na igreja de Guarapari uma grande antena e ela captava o Brasil inteiro e para outros países. E esse ensino que era dado ali vinha da eternidade. A antena captava da eternidade e era passado para o Brasil inteiro e para outros países. Na hora nós nem entendemos. Mas hoje, irmãos, nós somos com um grupo de mais de 100 irmãos, né? E 700, agregado 770. Agora Portugal e uma irmã do Paraguai também entrou para participar. Então, assim, tudo que o senhor tem mostrado vai se cumprindo para quê? Para unificar o trabalho, né? Primeiro, e olha só como, Priscila e Vanessa, como que o senhor é maravilhoso, porque primeiro o Senhor falou para nós estudarmos, para a gente buscar. Depois o Senhor, ele nos mostrou como caminhar, como trabalhar com Libras na obra. E hoje o Senhor vai nos colocar num outro patamar, que o mundo não entende. Mas o Senhor tem nos ensinado, irmãos, como interpretar os louvores e a palavra dele. Isso vem dele, isso não é nosso. E é maravilhoso, né? E Você vê como é que é o processo, né? É como o processo da salvação. A gente vai, o primeiro passo, a gente não tem muito conhecimento, a gente vem com aquilo que a gente tem, o Senhor vai aperfeiçoando, vai mudando, vai modificando, vai dando experiências, até que o momento fala assim, agora você dá para você trilhar um pouco mais, né? E só o louvor Ageu foi uma experiência maravilhosa. Depois a gente tem que ter um programa só para contar experiências com louvores em Libras, né? Eu já tô dando uma sugestão aí. Vamos fazer. E os irmãos amam interpretar louvor. E o louvor é interessante, Priscila, porque o louvor, eu também sou assim apaixonada pelo louvor. E a gente sempre achou que o louvor é mais fácil, mas o louvor não é mais fácil. É o mais difícil. Só que, irmãos, é tão maravilhoso quando a gente está ali naquela comunhão para fazer o louvor e o Senhor vai nos ensinando como fazer. Eu lembro que várias vezes eu estava interpretando, o Senhor falava, não é assim. Eu ficava, não é assim. Senhor, não é assim que você vai fazer mais. E aí o Senhor começou a ensinar, passo a passo, né? E hoje a gente está com essa oficina, nós vamos ensinar para os irmãos também um pouquinho, né? Vamos, com certeza. E a gente vê, né, que a gente não pode falar, então, de que a gente para de estudar. Nunca, né? Não. E o melhor de tudo é que a gente tem o melhor professor, que é o Senhor. Né? Exatamente, eu sempre falo. A gente tem o melhor professor. Nós temos o melhor professor. Porque ele que criou a língua, ele que sabe como é que o surdo entende, como é que ele pensa. Então, a gente tem o melhor professor, de que é ele que nos instrui. É verdade. E a gente já vai finalizando aqui a nossa parte. Que pena. Apenas, né? Se deixar, a gente continua falando. Tem muita coisa. Mas dá pra gente continuar conversando, a gente traz um pouco sobre o louvor, a gente traz um episódio, LGP, os irmãos de Portugal, né? O começo da oficina lá, né? Eu também quero trazer um pouquinho sobre a língua boliviana também, da experiência que eu vivi lá na Bolívia. Foi uma experiência muito de dependência, que nem a gente falou muito aqui, porque diferente da minha primeira experiência que eu contei sobre né, tipo, não sou melhor, o Senhor falou assim, sem minha graça não basta. Na Bolívia eu vi a graça derramada. É isso aí. Eu também vi isso em Portugal. Você sabe, LGP e 2 surdos dentro da igreja. Exatamente. Cheguei na igreja, num culto, 3 surdos. No primeiro culto, no segundo tinha 5. No outro já tinha 7. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. Eu não sei a língua de sinais daqui. Estava eu e a outra irmã. Eu até comentei um pouquinho disso no episódio passado. Mas assim, o Senhor operou, foi a graça dele. É o Senhor que opera. É o Senhor que opera. E hoje está lá o resultado. Lá a gente já tem a oficina da língua de sinais boliviana lá, que é a LBS, que eles chamam. E aí, a surda está lá, e a surda leva surdo, e leva outro surdo, e as meninas estão interpretando, e a gente vê como é que é lá em Portugal, que esse dia chegou também, não sabia e surdo lá, e aí começou a oficina, mesmo daqui no Brasil, tá lá também passando a oficina, né? E tem sido uma grande bênção, sabe, Priscila, para os irmãos em Portugal, porque eles, depois que eles começaram com a oficina, começaram a encontrar surdos, igual a gente aqui. Eles estão começando lá, irmãos, é interessante,
como que a gente vê que vai se repetindo tudo que nós passamos aqui, eles estão começando a passar lá. Isso é maravilhoso. Né? O mesmo tá ali, caminho. Né? O mesmo Exatamente. Caminho é o mesmo. É o mesmo caminho. E isso é maravilhoso porque teve uma irmã, inclusive, que ela ficou doente. E ela foi para o hospital, e lá no hospital tinha um surto. Ela falou assim, eu só me trouxe para cá só para isso hoje, foi. E é uma bênção, né? Amém. Mas a gente vai falar depois com mais calma. Vamos falar com mais calma sobre este assunto. Amém, meus irmãos, amém. Agora nós vamos para aquele momento que nós vamos aprender um pouco mais da língua de sinais, que nós vamos praticar. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Agora chegou o momento. Vamos praticar? Hoje nós vamos aprender alguns sinais e eles estão relacionados ao que foi falado pelas nossas irmãs. Então, já vamos começar com hoje e agora. Simples assim, 2 mãos para cima e a gente vai fazer esse movimento para dentro, Hoje ou agora. Mas como que eu vou saber se o sinal é hoje ou agora? Pelo contexto. Como eu sei também que quando eu falo, que manga gostosa, não é a da blusa, né? É a manga fruta. Então, é no contexto que a gente vai saber se é hoje ou agora. Oficina, as 2 mãos em O e nós vamos movimentar para frente e para trás. Fácil, né? Oficina. Ainda nós vamos fazer esse movimento alternado, só que agora as mãos vão estar em L, com a palma da mão virada para baixo, e nós vamos fazer esse mesmo movimento. Que sinal será que é esse? Trabalho. Olha só, trabalho. Agora nós vamos aprender revelação. A mão vai abrir aqui na lateral, ela está em A e a gente vai abrir na orelha, mas ela vem um pouquinho de cima. Por quê? Porque a revelação ela vem de Deus, Então, aqui é o sinal de revelação. Nós vamos aprender agora o sinal de dependência. Nós vamos fazer um C, só que vamos deixar 2 dedinhos só em gancho aqui, E aí o outro dedinho em X, em configuração de mão de X, e a gente vai fazer, dependente. Calma que a gente já vai montar a frase. Calma, vai guardando os sinais aí. Agora, nós vamos falar sobre unificação. O que foi dito, né, no nosso tema de hoje, Unificar. As 2 mãos vão ficar em paralelo aqui, Eu vou virar um pouquinho para vocês verem, Unificar. E aí nós vamos dar uma mexida para dizer, tá todo mundo no mesmo nível. Se eu coloco uma mão para cima, já não tá mais no mesmo nível, alguém está acima. Nós usamos isso para dizer, que Deus, ele é soberano, ele está aqui em cima. Tá? Se eu jogar para baixo, eu também estou diminuindo. E aqui a gente está unificando, colocando todo mundo no mesmo patamar. E participar. Nosso último sinal para a gente já começar a montar as nossas frases. Esse aqui é o sinal também de vida. É o sinal de vida e é o sinal de participar. Como que eu vou saber de novo se é vida ou se é participar? Pelo contexto, tá bom? Então, nossa figuinha aqui para cima, passando, participar. Às vezes você está numa chamada na escola, fulano, presente. Pode ser também, tá? Porque aqui vida, participar, presente, e a gente vai saber pelo contexto. Vamos às nossas frases, a estrutura da frase. Hoje nós vamos falar a frase em português, Oficina de Libras, nós vamos participar. Tá? Só que em Libras o contexto vai ficar um pouquinho diferente. Não vai ficar nós vamos participar de uma oficina de Libras, vai ficar assim, oficina de Libras, participar, vamos. Então, essa é a estrutura que a gente vai colocar agora em Libras. A gente vai esquecer um pouquinho o português, tá? Então, vamos lá, oficina, o sinal de Libras, participar, vamos. Então, você está convidando alguém. E aí, na expressão do vamos, vamos? Você faz essa expressão de pergunta, arqueia, e pode até projetar um pouquinho o rosto, Oficina de Libras, participar? Vamos? E pode projetar. Vamos participar, então, da nossa oficina de Libras. E agora nós vamos falar em português que nós sempre dependemos do Senhor Jesus. Mas será que em Libras vai ficar exatamente assim?
Nós vamos colocar então, Senhor Jesus, nós depender sempre. Ou sempre dependente, tá? Que sempre dependemos. Eu já estou até falando como Libras, porque Libras não conjuga o verbo. Então vamos lá, ó. Senhor Jesus, e deixa aqui e fala, nós dependemos. Ou a gente pode colocar, ó, Senhor Jesus, nós sempre dependemos. E aí, como eu coloquei aqui, ó, Deus, Senhor, e aí eu já coloquei, Jesus está aqui. Então, a dependência vai estar exatamente neste mesmo lugar, fazendo a referência de Jesus. Eu não estou dependendo de outra pessoa em outro lugar, eu estou dependendo do Senhor Jesus que eu já coloquei aqui. Porque vocês já aprenderam que o surdo, ele é visual. Então, se eu coloco a gente por uma orientação do Senhor e também para facilitar a nossa vida, a gente procura colocar sempre, na verdade, sempre colocamos Deus do lado direito aqui e as coisas do mundo do lado esquerdo para cá. Pecado, que é ruim, para quando até a substituição dos intérpretes facilitar. Mas, por exemplo, se eu chego e vou explicar que da minha casa e eu coloco a sala aqui e a cozinha aqui e eu vou cozinhar aqui, o surdo vai falar, mas ali é a sua sala, ali é a cozinha. Porque ele é visual, então a gente precisa ter cuidado na ordenação do espaço. E a nossa última frase, hoje é sábado, é um dia de nós aprendermos Libras. Só que em Libras nós vamos colocar agora, ó, hoje, sábado, dia de aprender Libras. Muito bem. Agora, ó, se ficou com dúvida, já manda no e-mail aí pra gente, pausa o vídeo, volta, coloca de novo e ó, vai praticar. Nos vemos até mais. A paz do Senhor Jesus. E aí, aprenderam? Se foi muito rápido, voltem, assistem de novo, assistem novamente. E eu quero pedir aqui aos irmãos uma coisa. Gravem os sinais que vocês têm visto, as frases, se tem entendido, manda pra gente, compartilha pra gente também poder colocar aqui, para os irmãos também assistir. A gente vê o desenvolvimento dos irmãos, a gente sabe que é o básico, mas para a gente vai ser a maior alegria de receber esses vídeos e ver os irmãos se interessando em aprender essa língua, né? Com certeza, Priscila. Nossa, é maravilhoso. A gente vê os irmãos, né, começando a caminhar também, né? É uma alegria. É muito bom. Alegria. Então, hoje nós vamos nos despedindo. E quero despedir das irmãs. Muito obrigada por terem vindo. Se deixar para a gente falava mais, né? Muito obrigada, Cidinha. Pai do Senhor, obrigado por estar aqui. A paz do Senhor, Priscila, a paz do Senhor, Vanessa, a paz do Senhor, irmãos. Amém, Vanessa. Obrigada também por estar aqui. Eu que agradeço o convite. Paz do Senhor, paz do Senhor, Cidinha. Paz do Senhor. E a paz do Senhor para os irmãos. Então, eu espero os irmãos até a próxima e que até lá eu possa receber mais alguns vídeos. A gente vai deixar o e-mail aqui e não esqueçam de compartilhar, de curtir e de comentar. Pode comentar, dar opiniões de temas que vocês têm curiosidade de saber sobre a língua de sinais, que a gente vai estar preparando um episódio específico para isso. Até a próxima. A paz do Senhor Jesus.